Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos aqui com mais uma rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através das suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo Romanos de número 5 e olha que o apóstolo Paulo nos ensina através dessa epístola que ele enviou para os romanos. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim também, por meio da obediência de um único só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde o pecado aumentou, transbordou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Olha que palavra maravilhosa que Paulo mostra para mim e para você através do Espírito Santo de Deus. Aqui ele está dizendo sobre a importância do sacrifício que Jesus fez por mim, por você, pela humanidade. Jesus Cristo lá na cruz, no nosso relacionamento com Deus, ele ali sofreu, padeceu com morte cruel para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Amém? Anteriormente nós estávamos em guerra com Deus. Nós, eu falo, a humanidade. Agora, porém, eu e você temos paz, graças a Jesus Cristo, porque o próprio Senhor fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Ele ressalta aqui, apóstolo Paulo, a importância desse sacrifício e do amor de Deus para comigo e para contigo. Exatamente quando nós andávamos depravados em nossos pecados, uma vida de pecado deliberadamente,
A morte e a ressurreição de Jesus põe um fim ao reino da morte que começou lá em Adão e foi até Moisés. E através da lei, isto é, quando Jesus ressuscitou, a morte foi derrotada. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu todas as coisas que quer hoje em dia nos trazer afronta, foi vencida por Jesus Cristo. Amém? Por isso que muitas das vezes o tamanho do meu gigante e do teu gigante é do tamanho que você quer enxergar ele. É do tamanho que você alimenta ele na tua mente. Porque se Jesus venceu todas essas coisas, inclusive a morte, meus amados, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nós cremos, que é Jesus. Amém? Então, Jesus Cristo nos dá a paz, nos traz essa aliança eterna, né, para que nós vivamos em união com Deus. Jesus morreu pelos ímpios, pelos pecadores, por mim, por você, que não tínhamos chance de sobreviver por causa do pecado, mas através do ato de um homem. Por um homem entrou o pecado, Adão, e por um homem saiu o pecado, Jesus Cristo. Por um homem entrou a morte, e por um homem a morte foi vencida, Jesus Cristo. Amém? Todos pecaram, todos nós somos pecadores, porque a nossa carne, ela é corrupta, a nossa carne não tem conversão, mas o que está dentro de nós, essa sim, pode ser alimentada pelo Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos condições de subjugar as nossas vontades, os nossos desejos, para que nós sejamos segundo a vontade de nosso Deus. Amém? Amém? Glórias a Deus por isso. O reino da morte foi vencida, Satanás foi vencido. Jesus venceu todas as coisas e pelo ato de justiça, hoje eu e você temos a livre escolha de escolher Jesus para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Nós somos justificados, meus amados, simplesmente pela fé. Mediante a fé em Jesus Cristo, eu e você somos justificados de nossos pecados, de nossos atos errôneos, para que tenhamos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra, meus amados. É muito profundo. Tudo isso que Paulo diz aqui é muito profundo. Porque ele diz, onde ali transbordou o pecado, onde ali aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. O pecado era grande, mas a graça de Deus é maior. Ela transborda, ela transpassa todos os limites, porque a graça de Deus, meus amados, é o poder de Deus, é a palavra de Deus. E Deus tem vida e vida em abundância para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa ficar no teu dia meditando que Deus te ama, que através da obediência você vai alcançar todas as coisas com Deus, através da fidelidade com Deus, como Jesus foi obediente, como Jesus foi fiel através da visão que Deus trouxe para ele. Assim ele venceu o mundo e ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para que eu e você possamos vencer também. Deus te abençoe, meus amados. Até amanhã.